Olá, tudo bem, meus amores? Graças a Deus, estão bem, né? Todos estamos bem, pela graça de Deus, né? Então, vamos para a nossa disciplina de português. Vamos lá? Letra H. Vamos lá sobre estudar um pouco sobre a letra H. As palavras têm histórias, né? As palavras têm histórias. Escrever corretamente seria muito fácil se para cada som houvesse apenas uma letra correspondente. Olha aí como é legal. Escrever corretamente seria muito fácil se para cada som houvesse apenas uma letra correspondente, né? Mas em nossa língua, né, nossa língua portuguesa, o som não é o único elemento responsável pela grafia das palavras, tá certo? Mas em nossa língua, que é muito importante, o som não é o único elemento responsável pela grafia das palavras, tá bom? Vamos seguir. A etimologia, ou seja, a história das palavras ou a sua origem, é o principal elemento que define as grafias corretas. Vocês já ouviram falar dessa palavra etimologia? Então, é a origem, né? A etimologia, ou seja, a história das palavras ou a sua origem, é o principal elemento que define as grafias corretas, tá? Por isso, é importante estudar ortografia. O melhor modo de aprender a grafia das palavras é ler e escrever bastante. É sempre para te falar isso. Vamos ler, porque lendo nós aprendemos a falar, nós aprendemos a escrita que ele está falando aí, tá certo? Sigo aí essa historinha aí, ó. O melhor modo de aprender a grafia das palavras é ler e escrever bastante, já que a prática facilita a memorização da ortografia. Então, a letra H. O H é uma letra especial. Ela não tem nenhum valor sonoro quando está no começo ou no final das palavras. Vamos ler novamente aqui com a tia, para a gente não esquecer. O H é uma letra especial. Ela não tem nenhum valor sonoro quando está no começo ou no final das palavras. Observe isso, o homem, né? Ó, observe isso em homem, história, né? Ou no exemplo do nosso herói. Tá certo? Mas essa letra é muito importante na formação dos dígrafos. Som constituído de duas letras, CH, NH, LH. Como pode ser visto em chuvas, ninhos e filhos e outras palavras mais, dígrafos, né? Então, vamos ler aqui novamente com a tia, que o H é uma letra especial. Ela não tem nenhum valor sonoro quando está no começo ou no final das palavras. Observe isso em homem, né? Ó, história, não é? Ou no exemplo do nosso herói. Mas essa letra é muito importante na formação dos dígrafos. Som constituído de duas letras, CH, NH, LH. Como pode ser visto em chuvas, ninho e filho, né? E outras palavras mais dígrafos, que são bastante, né? Vamos aqui recordar que xilogravura. Você já lembra que fizeram a atividade do xilogravura? Vamos relembrar aqui. Xilogravura. A xilogravura é muito comum na cultura nordestina. O artista faz o desenho na madeira, né? Na matriz com uma espécie de faca chamada goiva. E coloca a tinta sobre toda a superfície da matriz, né? Em seguida, põe uma folha de papel e retira delicadamente a folha, obtendo uma impressão, né? A forma, tá bom? Xilogravura aí.
Então, vamos para o nosso texto 5, tá bom? E o nome do texto, vamos ler com a tia? As coisas que a gente fala. Vamos ler junto esse texto? Ele é bem interessante, olha. As coisas que a gente fala. Vamos ver o que a gente fala, né? Ó, as coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, não é mesmo? Correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Vamos ler novamente as coisas que a gente fala. As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre para frente, entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, né? Por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como uma folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, penduradas nos beirais. Não é assim mesmo? Vamos ler novamente, ó. E depois que ela se espalha, as folhas, né? As palavras, e por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra voando como a folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas e penduradas nos beirais. Legal, né? Por isso, né? Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala, né, vão voando, 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 né? Vão voando e ficam por todo lado e até mesmo modificam o que era o nosso recado, né? Às vezes a gente diz umas coisas para a pessoa, quando a pessoa vai passar para outra já é diferente, não é? Não é mais do jeito que a gente contou. Então, vamos lá. Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado, que as coisas que a gente fala vão voando e ficam por todo lado, né? E até mesmo modificam o que era o nosso recado, é verdade, que a gente acabou de falar, ó. Sejam palavras bonitas, ou sejam palavras feias, seja mentira ou verdade, ou seja verdades meias. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força. As coisas que a gente cala, às vezes importam mais que as coisas que a gente faz. Vamos novamente aqui. Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias. Seja mentira ou verdade. Ou seja, verdades meias, né? Meia verdade. São sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também tem força. A palavra da gente tem força. Aliás, também tem força. As coisas que a gente cala, às vezes, importam mais que as coisas que a gente faz, né? Esse texto aí é da Ruth Rocha, conheço, ela tem vários textos, tem até livros, né? As que a gente fala, tá bom? Ruth Rocha. Gostaram do texto? Eu gostei. No vocabulário, vamos lá. Presente, que se encontra ou está à vista em determinado lugar. Espalho, dispersa, né? Espagem. Recolha, pegue ou retire para guardar. Reúna, arrecade, receba, né? Beirais, bordas de telhado. Modificam, mudam a forma, a qualidade ou o aspecto, né? Transforma, modificam, né? Muda a força, a qualidade ou aspecto transforma, né? Recado, mensagem, aviso. Aliás, de outro modo, além disso, isto é, ou seja. E com esse belíssimo texto, né, vocês vão responder as páginas do livro de português. 145, a questão 1. 146, a questão 2, tá bom? 147, ela toda.
149, só a questão 2. 150, página, né? Questão 3 e página 151, a questão 4, tá bom? Fazer bem direitinho aí, tá? Depois nós vamos fazer a correção. Até breve. Tchau!